Boa noite aos irmãos. É uma alegria a gente poder estar aqui de volta, um pouco distanciados por essa pandemia, fisicamente apenas, porque na verdade continuamos unidos como irmãos, unidos pela fé, pelo amor, pela caridade e pela convicção de que todos nós somos filhos de Deus. Então, se a gente pode tirar, melhor. Né? Falar de fé, falar de esperança, falar de caridade, de amor, parece ou pode parecer até um pouco supérfluo, porque todos os dias nós estamos em contato com esses sentimentos profundos, espirituais, falando exatamente sobre a nossa fé, o nosso amor, a prática da caridade. Mas nunca é demais nós procurarmos aprofundar um pouquinho esses conceitos fundamentais da vida cristã, da nossa vivência e principalmente evolução espiritual. Então, nós poderíamos passar a definições de fé, que são tantas. Diz aqui que fé é acreditar naquilo que nós não vemos. E aí nós vamos lembrar assim de Tomé, que queria ter a certeza de que era Jesus Cristo, mesmo ele vendo, mas mesmo assim ele precisava um pouco mais e teve que tocar nas chagas de Cristo para então ter fé. Quando, na verdade, a fé é exatamente aquela convicção forte, inabalável que nós temos naquilo que nós acreditamos, mas não vemos. É acreditar na realização dos nossos sonhos. Nós precisamos ter fé para ter a motivação das nossas realizações. É acreditar na solução dos nossos problemas, porque senão, se nós não tivermos esta fé que movimenta a nossa disposição de superar esses problemas, esses obstáculos, com certeza a vida vai perder a sua qualidade e até mesmo o seu motivo. Como é uma das razões da palestra de hoje, nós falarmos sobre fé, sobre esperança e fazermos uma reflexão sobre o suicídio, que nada mais é a falência completa da fé e da esperança na solução dos problemas que as pessoas acabam passando ao longo da vida. É ter paz no coração. As atribulações, as incertezas, as dúvidas vêm exatamente em decorrência da nossa pouca fé. Quando nós não acreditamos no poder de Deus e nos ajudar nessa nossa caminhada e nos estender a mão, o nosso coração não tem paz. É saber que existe uma força que nos rege, é acreditar que esta força, muito maior do que nós, é maior do que tudo. Em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova inequívoca das coisas que nós não conseguimos ver. É um dos atributos psíquicos e espirituais mais falados, discutidos, estudados pela ciência e pelas religiões. A ciência está se voltando para o poder da fé, inclusive na cura de doenças. A medicina está cada vez mais reconhecendo o poder da religião, da fé, da crença em Deus para superar inúmeras doenças. Devido, então, a essa importância fundamental na sensação de segurança, nos sentimos seguros, nos sentimos nos braços de Deus. Isso nos dá estabilidade física e emocional e, principalmente, vai nos motivar para superar aqueles obstáculos que todos nós passamos e, com isso,
podermos evoluir em todos os sentidos. Ter fé não é achar que Deus fará o que nós simplesmente queremos, mas termos a certeza, a convicção de que tudo o que acontecer, Deus fará por mim aquilo que eu preciso. Uma criança, um filho nosso, sempre nos pede alguma coisa que nós sabemos que não vai ser bom, que pode ser perigoso, pode prejudicá-lo, e nós, por amarmos, nós não vamos dar a ela aquilo que ela acha que é muito bom. Assim também o Pai, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, não vai satisfazer os nossos caprichos, vai, ao contrário disso, nos fornecer até as dificuldades pelas quais nós precisamos passar para evoluir. E aí nós vemos esse episódio bíblico, né, em que Pedro, vendo Jesus se aproximando sobre as águas, ele emocionado com aquela cena, pede ao Cristo, né, para ir ao seu encontro também andando sobre as águas. E Jesus disse, então vem. E ele foi. Mas uma onda mais forte, ele se assustou, a sua fé caiu e ele afundou junto. E então disse Jesus, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E nós, nas nossas caminhadas, sobre as águas ou sobre o chão firme, qual é o tamanho da nossa fé? E tem uma charge, um desenho muito interessante, que mostra que Pedro, então, olha, eu acredito em ti, mas para todos os efeitos eu vou botar uma boiazinha. E nós fazemos muitas vezes a mesma coisa, né? Eu acredito, mas a minha fé não é tão grande. Porque a fé, então, é a mãe da esperança. Fé em Deus, na sua justiça, no seu amor, no seu poder, como Pai. Isso gera a esperança de socorro, de força e de proteção frente às atribulações e provas pelas quais todas nós passamos. Provas essas inseridas na escola da vida, na crença de que nada é por acaso e tudo visa a nossa evolução espiritual. Nada é por acaso, dificuldades não são por acaso, situações complicadas não são por acaso, perdas, injustiças que sofremos, doenças que possamos ter em nós ou na nossa família, naqueles que amamos, nada é por acaso. Na esperança também de recompensa por aquilo que nós fizermos de bem, pela nossa escalada, pela nossa caridade, pelo amor descompromissado, e a certeza de poder redimir o mal cometido. E por falar em escola da vida, eu gosto muito dessa comparação. Quem de nós colocaria o nosso filho amado, nossa filha, numa escola onde ele fosse quando quisesse, não tinha provas, não tinha lição de casa, no fim do ano ele chegava com o seu boletim, tudo 10, no ano seguinte a mesma coisa, 2, 3, 4 anos, e nós, que bom. Tá. Ninguém toleraria isso. Nós nos perguntamos, mas o que meu filho está aprendendo? E depois, quando ele precisar dos seus conhecimentos, a escola não está dando nada? A escola da vida faz a mesma coisa conosco. Deus não tem como nos ensinar sem que nós passemos por essas lições e façamos as nossas provas. Muitas vezes difíceis, mas exatamente pela nossa ascensão no crescimento da fé e da esperança, nós vamos ter cada vez mais forças
e motivação para superar qualquer que seja a dificuldade que venhamos a ter. Eu achei maravilhoso esse capítulo do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Ele tem um capítulo que fala do grão da mostarda, em que Cristo fala exatamente assim: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existe, nós poderíamos locomover as montanhas. E ele diz que fé é um sentimento instintivo, nós nascemos com ela, o que nós precisamos é desenvolver. Nós nascemos com instintos do corpo, da sobrevivência, a fome, a sede, a autodefesa, a sexualidade, são instintos necessários, senão a humanidade acabaria. E a nossa vida espiritual precisa desse instinto da fé, que nós vamos desenvolver ou não. E se vamos desenvolver, ele é gradativo. Ninguém cria da noite para o dia uma fé inabalável. Nós temos que praticar pelos pequenos problemas, como uma criança na escola, no primeiro aninho, aprendendo as primeiras letras. Gradativamente vamos aumentar a nossa fé. Então ele fala que fé é um sentimento instintivo que nasce com o espírito. É uma crença inata, um impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Consequentemente, a fé plena não é só conquista repentina, que aparece quando nós precisamos ou queremos. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. E eu gostaria de ler todo o capítulo, que é maravilhoso aqui. Mas vamos continuar, então, que uma das grandes manifestações da nossa fé é a nossa resiliência. E a resiliência não é igual à resistência. O aço é muito resistente, mas se a força for maior, ele quebra. A resiliência, ela não é tão forte quanto o aço, mas ela se verga e, passado o problema, ele consegue voltar. Assim também é a pessoa que tem fé e a pessoa que não tem fé. A pessoa que não tem fé quebra. A pessoa que tem fé, ela passa pela dificuldade, sabe que tem poder, com a graça de Deus, de superar, e vai em frente e volta à sua estabilidade física, mental e espiritual. Então, a resiliência é passar por momentos difíceis e não perder a fé. É entender que tudo tem o seu tempo e nada ocorre por acaso. É tirar lições para a vida de tudo o que nos acontece. É entender que Deus está no controle de todas as coisas. É orar e confiar que as coisas sempre vão se ajeitar. Então, a fé que move montanhas, mas também a falta de fé pode provocar as maiores tempestades. E aquelas pessoas que se sentem atordoadas, desorientadas, desiludidas, desesperadas, é porque está faltando exatamente aquele instinto íntimo de fé que não se desenvolveu e que precisa, ao longo do tempo, ter oportunidades, como nós todos temos, de evoluir. Fé, esperança e suicídio. Este é o grande desafio. O suicídio é, pode-se dizer, a marca mais poderosa, mais contundente da falta de fé. Sem fé não pode haver esperança, e com a falta da fé e esperança frente às dificuldades, se não tem fé, não tem esperança, vem o desespero. Com o desespero, acaba a pessoa não tendo razão, não tendo alicerce para viver. E é ficar, então, à beira do precipício,
a um passo do suicídio. O suicida, pela falta de fé em Deus, no seu amor e na vida eterna, e sem esperança na ajuda divina, não vê solução para o seu sofrimento. Tem então a falsa crença de que só a morte poderá pôr fim às suas dores, ao seu sofrimento. O suicídio é então uma triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida, com todos os seus desafios, continua absolutamente além da morte do corpo. Então, o suicídio é sempre uma triste ilusão, porque a nossa vida é eterna em sucessivas encarnações, exatamente para podermos elaborar, evoluir com o crescimento da fé. O suicídio, então, é um ato de tirar a própria vida, o que pode acontecer como resultado de conflitos internos que ocorrem ao longo da vida atual ou de vidas passadas. Independente das causas físicas, psíquicas ou kármicas, sempre haverá uma falência da fé e da esperança e dos demais valores espirituais, como a caridade. O suicídio é o tipo de morte que rompe de forma violenta o vínculo do desenvolvimento humano e principalmente espiritual. Nós estamos aqui exatamente para isso, para esse desenvolvimento, mais do que físico, o nosso desenvolvimento espiritual, e o suicídio vai exatamente romper de uma forma brusca esta oportunidade de evoluir. É importante entender que este comportamento é multifatorial. São várias razões que acabam levando a pessoa ao suicídio. Desta forma, tudo englobado na existência do indivíduo reflete, de alguma forma, na atitude e no pensamento existente. Isso é uma questão fundamental da nossa vida que seria muito bom a gente entender profundamente assim. Tudo englobado na existência do indivíduo. Tudo. Desde antes de nascer, ou seja, vidas passadas, a vida embrionária, os primeiros anos de vida, as influências todas que tivemos de pai, mãe, irmãos, colégio, professores, colegas, tudo isso englobado, reflete de alguma forma no nosso pensamento e na atitude que nós vamos ter. É necessário analisar então fatores ambientais, psicológicos, culturais, biológicos, religiosos e políticos, quando nós queremos entender e principalmente ajudar a resolver as questões suicidas. Porque suicídio é também tudo que se faz conscientemente ou inconscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Suicídio não é apenas a pessoa que bota uma corda no pescoço, se dependura, dá um tiro, se joga na frente de um veículo, se afoga, jogando de uma ponte. É também tudo aquilo que nós infligimos à lei divina da autoproteção, do respeito ao nosso corpo e as oportunidades, então, de nós contribuirmos na família, na sociedade, no país. Há países na Europa que consta no atestado de óbito suicídio pessoas que morreram por câncer em decorrência do cigarro, pessoas que morreram por problemas do fígado, cirrose, pela bebida, pessoas que morreram em decorrência de drogas, mesmo que não tenha sido uma overdose, mas que acabam... Porque nós estamos nos suicidando cada vez que nós não respeitamos as leis do nosso corpo e as leis divinas. O mais importante objetivo da vida é evoluir, e para isso dispomos de um poderoso combustível chamado fluido vital. Quando desperdiçamos vigorosamente esse fluido com atividades desimportantes e comprometedoras para a resiliência do organismo,
precipitamos o retorno à pátria espiritual e, lastimavelmente, de uma forma altamente prejudicial para o desenvolvimento desse ser. Assim como alguns fogem da escola por não quererem se submeter às suas regras, provas, obrigações e compromissos, há também os que preferem fugir da vida. Mas não podemos esquecer que um ponto essencial é entender que o objetivo do suicida nem sempre é a morte. Geralmente a pessoa, de forma equivocada, vê nessa atitude um caminho mais rápido para alcançar o seu desejo de pôr fim aos seus sofrimentos. Eu ouvi uma vez, e vou contar rapidamente uma parábola, que fala de uma serpente, uma cobra, que estava sendo picada por um marimbondo, e ela estava desesperada e se contorcia e se arrastava, e nada ela conseguia evitar que aquele marimbondo ficasse picando o seu corpo, e ela então, desesperada, viu ao longe se aproximar um trem, e ela bota o corpo sobre os trilhos para matar o marimbondo. E é natural, né, que ela tirou a própria vida. Então, ela tentando fugir daquele sofrimento atroz, ela acabou tirando a própria vida. Então, diz aqui exatamente mais ou menos isso, ou seja, nem sempre a pessoa está querendo se livrar daquele sofrimento atroz e não está conseguindo ter a fé e a esperança para entender que aquele é um motivo e uma razão para ela poder evoluir e superar. Fatores de risco para o suicídio. Rapidamente vamos conversar assim sobre um histórico de tentativas anteriores. É interessante nós estarmos atentos a isso. História, né, de tentativas anteriores, a depressão, transtornos de personalidade, doenças mentais, o isolamento social, inclusive agora está havendo um acréscimo, né, dos casos de suicídio pelo isolamento social, frustração da vida moderna, cada vez mais competitiva, cada vez mais injusta, relacionamentos afetivos abusivos ou fracassados. Se ouve tanto falar em feminicídio, em assassinatos, histórias de tentativa de suicídio na família, dependência química, medicamentos psicoativos, né, medicamentos até contra a depressão, né, se não forem bem administrados, podem levar a pessoa a buscar o suicídio. Doenças físicas crônicas em estágio avançado. E aí nós poderíamos falar bastante sobre depressão, né, e sinais de depressão, aquela tristeza profunda, distúrbios do sono para mais ou para menos, pensamentos sempre negativos, sempre esperando o pior, desinteresse, apatia, baixa autoestima, não gostar de si mesmo, desleixo com aparência, dores físicas, isolamento, rejeição, irritabilidade, pessoas com choro frequente, falta de vontade de fazer as atividades mais simples e até aquilo que antes gostava, mudanças comportamentais bruscas, rejeição a determinados assuntos. E onde procurar ajuda, já foi falado aqui em palestra anterior pela doutora Yara, o CVV, Centro de Valorização da Vida, telefone 188. Então, para evitar os pensamentos e o planejamento do suicídio, é importante ficar atento aos sinais que podem indicar que a pessoa está pensando em tirar a própria vida. E isso nós já vimos exatamente a questão da depressão, perda de motivação, problemas amorosos, problemas familiares, uso de drogas e de álcool, o bullying tão comum nas nossas escolas, traumas emocionais, tipo abuso sexual, maus tratos na infância. Então, tudo isso faz parte do todo, como nós acabamos de dizer, que fica muitas vezes massacrando a pessoa dia após dia, a ponto de desenvolver casos severos de depressão e o suicídio. Diagnóstico de doenças incuráveis, fases de alerta na prevenção. Então é interessante estarmos atentos, pessoas que dizem, eu sou um perdedor e um peso para os outros, eu não aguento mais, eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, os outros são mais felizes sem mim.
Nós podemos ouvir isso de alguém e precisamos levar a sério. O suicídio não afeta somente o indivíduo, mas todas as pessoas que estão à sua volta, especialmente a família. Para os mais próximos, a vida fica radicalmente transformada. E em decorrência dessas emoções, os familiares podem passar por diversos problemas de saúde física, mental e espiritual, inclusive com o abalo da própria fé. Os principais sentimentos dos familiares do suicida são o medo, a culpa, a raiva, a tristeza, a ansiedade, a vergonha, a saudade e o questionamento da fé e da esperança no amor de Deus. E como vamos evitar o suicídio? Principalmente fortalecendo os laços de família. E poderíamos falar uma semana inteira sobre isso. Laços de família, que começam antes da gestação, que acompanham a gestação, que se sucedem após cada dia de vida do novo ser. O respeito marido e mulher, a crença, a fé inabalável de que todos nós estamos aqui na mesma caminhada e que cabe a nós como pais acompanharmos os nossos filhos dentro do livre-arbítrio de cada um, mas fornecendo a eles os alicerces da fé, os alicerces da esperança, as manifestações de caridade, os grandes valores para a evolução espiritual. Somente a fé e a esperança nos ajudam a entender que o que hoje é um sentimento triste, doloroso, amanhã se torna uma lição de vida. E assim, amparados pela fé e pela esperança no amor de Deus, respeitamos, honramos e agradecemos pelo milagre da vida que se renova. A nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança e a nossa fé projetam a nossa existência para um mundo melhor, para o retorno à espiritualidade, uma vez superados os problemas que encontramos pelo caminho. Porque antes de tudo, antes de qualquer problema, a fé que nos impulsiona. E depois de tudo, a gratidão. Porque mesmo a prova mais difícil foi a prova que comprova a nossa evolução e devemos ser gratos por isso. O cristão precisa, antes e acima de qualquer coisa, vestir a camiseta da fé. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E precisamos acreditar nisso. O Senhor é o meu Pai, é o meu pastor e nada vai me faltar. E todos os dias, além do nosso café material, vamos alimentar o nosso espírito com o amor que torna as coisas mais belas, a fé que faz tudo ser possível e a esperança que faz com que tudo funcione, porque Deus está no controle. Não estamos sozinhos, Deus sempre nos estende a mão e cabe a cada um de nós segurá-la com fé. E a pergunta que se faz, espírita e cristão, o que eu tenho feito para ajudar a salvar o meu irmão? Principalmente através da oração, que é possível a cada um de nós. Independente das causas, o suicídio precisa de conscientização, estudo e prevenção, à luz da ciência, da fé, da esperança e da caridade. Por isso, cada um de nós é convidado a ser luz. Todo suicida é nosso irmão e precisa da nossa acolhida, não do nosso julgamento. Precisa do nosso respeito, porque ele é um espírito sofredor e precisa da nossa oração para dar-lhe cada vez mais forças
na espiritualidade para rever a sua existência e voltar com mais disposição, mais fé, mais amor e mais caridade. Porque o suicida é nosso irmão. Meus queridos, e que assim seja. Uma boa noite.